Olá, meus amigos, professor Matheus de Castro aqui. É com muito prazer hoje que eu venho com uma novidade. Meus amigos, chegou a hora. Chegou a hora de começar o podcast do Apostolado, o Papista Cast. Antes de anunciar mais sobre o projeto, eu quero te agradecer por me ajudar a financiá-lo. Eu não esqueci de você em minhas orações e nas minhas promessas. Mais sobre isso em breve diretamente com você. Obrigado, de qualquer maneira, e que Deus te abençoe. Também quero dizer que esse podcast pode ser mais que apenas mais um podcast, mas a sua maneira de ajudar a sustentar esse apostolado e receber algo em troca com isso. Aliás, receber muito em troca. Então, pense não só nele como mais um podcast, mas como uma forma de participar e ajudar o apostolado e, claro, o sustento da minha família. O Papista Cast, ele foi projetado para ser mais que um podcast semanal ou quinzenal. Ele foi projetado para ser uma maneira de levar muita informação, muitas aulas e muitas reflexões e devocionais até você. Durante anos, mesmo os amigos que seguem o apostolado pediram por mais material em áudio para poder ouvir o que o apostolado tem a dizer. Isso, claro, porque muita gente ouve indo ao trabalho, enquanto faz alguma coisa, ou só porque aprende mais ouvindo do que lendo, o que é muito natural, né? Muita gente aprende ouvindo melhor do que lendo até. E convenhamos, nem sempre é agradável ler mesmo em redes sociais, na tela do computador ou no celular. Então, eu pensei nesse podcast quase como uma migração do meu apostolado para uma nova mídia. Eu não queria fazer mais um podcast. Eu queria realmente trazer uma coisa diferente, levar quase tudo para lá. Ou seja, pense no podcast quase como o meu apostolado em áudio. Você ainda vai ter muito o que ler nas redes sociais, se quiser, mas a maioria vai ser feita via áudio. Mais que artigos, as reflexões, aulas, tudo isso e muito mais. É o projeto mais completo de podcast, mais um apostolado em áudio que você já viu. Muito mais que um podcast, muito mais do que a leitura que você já vê. O apostolado não vai parar nas redes sociais. Deus sabe que eu não vou ficar conhecido como uma pessoa que produz pouco. Pelo contrário, eu produzo muito porque eu amo a palavra de Deus e amo ensiná-la a todos. Então eu procuro novas maneiras de fazer isso. Então, por tudo isso, o podcast não é convencional. Não é aquele podcast que você vai ter, mas ao mesmo tempo é muito mais do que isso. Você não vai assinar só uma coisinha. Ele é uma maneira melhor de passar a informação do apostolado. Certamente, é até mais fácil para mim produzir mais dessa maneira. Produzir mais, mas não é tão fácil produzir isso. E tem um alto custo. Não só o investimento mensal, assinatura, essas coisas, como o tempo para preparar tudo, editar o áudio, fazer tudo isso. Mas é muito prazeroso. É mais prazeroso até. Considerando que eu tenho muitos seguidores fiéis, mas não tantos seguidores quanto outros sites apostolados, católicos ou não populares, eu preciso fazer esse podcast através de uma plataforma de financiamento coletivo. Ou seja, o podcast vai ser produzido num site especializado, com conteúdo protegido, mas a distribuição vai ser feita através de um site de financiamento coletivo. Por que isso? Porque assim você pode contribuir com o apostolado. Você pode assinar o podcast do jeito que você quiser e fazer isso com todos os meios de pagamento disponíveis em real, se assim você preferir. Assim, eu evito usar apenas plataformas que só aceitam cartão internacional, etc., mas também evito ter que construir a minha própria plataforma. Seria ainda mais difícil. Também é uma maneira de você poder escolher o plano que te satisfaz melhor. Eu não quero fechar o apostolado, então ele vai ter o meu apostolado normalmente, mas vai ter isso de uma maneira que você pode escolher o seu nível. O que, por exemplo, você acha de mais de 60 episódios por mês? E por menos de R$1 por dia. E tudo isso, e mais episódios mais longos.
E que tal tudo isso e mais uma crítica de livros e mais um estudo bíblico sequencial? E tudo isso mais aulas particulares e descontos em cursos? Essas são algumas das possibilidades entre os níveis de assinatura. Então, vamos discutir esses planos de assinatura e você vai ver os valores depois na publicação. No plano 1, você vai ter a reflexão sobre a liturgia, um podcast diário. Essa reflexão que você conhece, publicada no Apostolado todo dia, agora em áudio para você poder ouvir. É uma coisa rápida, diária, mas rápida. Mais uma reflexão sobre o Evangelho, também diário. Essa vai ser uma reflexão exclusiva para o podcast, comentando o Evangelho do dia. E um episódio semanal, um guia teológico pastoral para a liturgia da palavra da semana. Ou seja, você vai ouvir um resumo da liturgia da palavra da semana, seus pontos principais, descobrir quais são as chaves de leitura e um comentário teológico pastoral para te guiar por toda a semana. Tá? Uma coisa que eu adoro, que estou louco para começar a fazer. Ou seja, são pelo menos 15 episódios semanais. Tá? Qual é o plano 2? Tudo que está no plano 1 e mais um episódio com um tema bíblico-teológico variado, quinzenal, e mais um review, ou seja, uma crítica de um livro de teologia. Vou examinar um livro de teologia, passar para vocês também quinzenal, ou seja, em semanas alternadas vocês vão ter tudo isso. Ou seja, são esses 15 episódios semanais, mais 4 episódios mensais, ou seja, um por semana, de mais ou menos 30 minutos cada. E tem o plano 3 ainda. Ou seja, tudo dos planos 1 e 2, mais um estudo sequencial, ou comentário sequencial de tema variado. Ou seja, a gente pode fazer um estudo bíblico, um comentário sobre interpretação, comentário sobre o uso das línguas bíblicas sequencialmente, sobre o Oriente Próximo, a relação com a Bíblia, arqueologia, polêmica teológica, tudo isso semanal. Ou seja, total 15 episódios semanais, mais aqueles 4 episódios com review e coisa, e mais 4 episódios mensais de aproximadamente 1 hora cada um. É bastante coisa. Mas calma, como diz o anúncio. Ainda tem mais. Você vai poder optar pelo plano 4. Tá? Tudo dos planos 1 a 3 e mais participação no grupo privado de WhatsApp do podcast. Também um episódio de perguntas e respostas. Você envia as perguntas e eu seleciono algumas e respondo. Esse resumo das respostas vai ser respondido quinzenalmente, tá, via podcast. Então você vai receber outro podcast respondendo as suas perguntas. E uma aula bíblica mensal para o grupo do Plano 4, via Zoom ou Google Meet, direto comigo. Fora descontos exclusivos para cursos e e-books. Ou seja, são os 15 episódios semanais, mais os 4 episódios mensais de 4 minutos, mais 4 episódios mensais de aproximadamente 1 hora, mais um podcast de perguntas e respostas, um chat privado para o grupo, mais uma aula bíblica mensal via Zoom e descontos em cursos e e-books. É muita coisa? Pode parecer até que seja coisa demais, mas é para o mês todo, é mensalmente. Tá, para você ouvir. E mais brindes e prévias de artigos e comentários que todos vão receber, porque eu sempre acabo produzindo mais coisa. É muita coisa, mas você conhece bem a produção intensa do apostolado, então você pode ter certeza que isso vai sair. Vai ser um prazer produzir tudo isso em áudio. De novo, eu quero que você pense nesse podcast como um podcast e o meu apostolado em áudio. Todo o conteúdo e muitas aulas. Tudo que você vai poder ouvir quando quiser. Cada nível desses, é claro, vai depender de você assiná-los. Eu espero você para muitas horas mensais de conversas e aulas bíblicas. Vai ser muita alegria. Então, de novo, se pode parecer até coisa demais, lembre-se, isso é durante um mês. E você vai ouvir, isso passa rápido. Você vai ouvir aulas. É como o meu apostolado. Você que gosta de entrar no meu apostolado e ler aquilo, mas acha coisa demais para você ler, agora você vai ter isso em áudio. Só que diferente daquilo. Mas uma quantidade boa para um mês. Mas que você vai poder ouvir um episódiozinho de meia hora, aquela reflexão diária de alguns minutinhos e mais essas coisas que aos poucos, ao longo do mês, você vai ouvir episódios de 1 hora, coisas assim, conversas, bate-papos, dependendo do nível que você assinar, claro.
Mas tudo isso, você assinar, nós vamos estar juntos nessa caminhada, nessa verdadeira migração do meu apostolado, de um novo, quase um outro apostolado, por áudio dessa vez. Vocês pediram, eu queria fazer muito, mas eu não queria fazer só um podcast. Eu queria fazer tudo isso para oferecer para vocês. Então, se preparem, escolha o seu plano, assine o plano, para logo eu vou poder dizer, junto com vocês, está no ar, mais um Papista Cast. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.